Ok. Boa noite. Eu queria deixar que o Rafael começasse, porque eu imagino que é a parte assim, mais interessada nesse conflito, né? A gente está com a sociedade brasileira passando um momento importante nessa discussão, e eu acho que a gente tem que ouvir, de fato, o movimento gay, inicialmente fazer suas considerações. Ok, obrigado. Antes eu queria fazer uma ressalva no tema que o movimento gay organizado no Brasil não defende casamento gay. A gente defende a união civil estável entre pessoas do mesmo sexo. Então a gente sabe que o casamento ele é um rito das igrejas, né? Primeiro da Igreja Católica, depois é absorvido pelas igrejas evangélicas e outras demais. A gente respeita esse rito, nós não queremos casamentos religiosos, nem toda a parte, entre aspas, folclórica que os casamentos têm, vestido de noiva, véu, grinalda, a igreja decorada, bolo, padre ou pastor celebrando essas uniões. Não é isso que a gente luta. A nossa luta é pela união civil estável entre pessoas do mesmo sexo, reconhecida como uma união de fato e de direito, algo que o STF já vem assinalando através da sua resolução há 2 anos atrás, e que agora o Conselho Nacional de Justiça obriga os cartórios a realizar essas uniões, uma vez que alguns cartórios estavam, a partir de quem estava lá para celebrar essas uniões, estavam se recusando, por todo o Brasil, alguns cartórios estavam se recusando a realizar essas uniões estáveis. Então a nossa luta é uma luta de direitos, é uma luta por direitos, pelo casamento civil enquanto casamento de direito. Haja vista que, segundo a revista Isto É, de 2003, aliás, ela trazia uma reportagem onde mostra que os casais homossexuais, existem 36 direitos que são garantidos aos casais heterossexuais e não eram garantidos aos casais homossexuais. Então, como a gente tem vários casais, né? O próprio presidente Lula, quando presidente, disse isso: tem muito homens vivendo com homens, mulheres vivendo com mulheres, como família, e essas pessoas precisam ser protegidas e entendidas pela lei enquanto família. Eu acho que foi o mesmo discurso agora do ministro que acabou de assumir, nesse sentido, nessa relação. Então, só para esclarecer, a gente não luta, não reivindica casamento, a gente reivindica a união civil entre pessoas do mesmo sexo como direito legal. Ok, Rafael. Rafael fez as suas considerações. Você que acabou de ligar o rádio agora, nós estamos debatendo sobre casamento gay no Brasil, com Rafael, vice-presidente do Movimento GLIST, e com o pastor Antônio Delso, que é pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus e professor titular da Universidade Estadual de Feira de Santana. O pastor Antônio Delso vai estar fazendo suas considerações iniciais e logo em seguida nós já iremos ouvir um dos nossos ouvintes. Bom, as minhas considerações iniciais são, de fato, nessa direção, né? O movimento homossexual reivindica o casamento por direito, e aí nós temos 2 questões importantes, né? A questão do direito em si, porque há uma Constituição, e aí precisa ser resgatado essa discussão. E, no meu entendimento, o que o Conselho Nacional de Justiça fez foi um golpe contra a Constituição, porque ele termina impondo algo aos cartórios que não está, digamos assim, no seu direito de fazer, né? Na realidade, ele deve interpretar a lei e aplicar a lei, ele não tem o direito de formular lei e impor leis. Bom, uma outra questão aí acontece, como foi dito pelo Rafael, a questão religiosa em si, né? Há um conflito porque os religiosos são ditos ser homofóbicos, né? Eu acredito que essa questão a gente vai discutir aqui, e nós não entendemos dessa maneira que é a homofobia. A gente tem certos preceitos, respeitamos, né, a pessoa do homossexual como cidadão com todas as dignidades, entendeu? E até brigamos a favor de certos direitos de cidadão que eles têm. É claro que há equívocos, né? Há depoimentos equivocados de ambos os lados. Eu acho que a sociedade brasileira ela tem que atentar para essa questão, mas também dar os direitos a quem tem. Por exemplo, eu tenho preceitos de fé que nós não abrimos mão de forma alguma, mas a questão do pecado, não, etc., acho que vocês vão perguntar. Mas dizer que uma prática é pecaminosa, porque as Sagradas Escrituras dizem
não significa discriminar o pecador, né? Até porque todos nós aqui somos pecadores, né? E é importante ser dito que o pecado que é dito na Bíblia de pessoas do mesmo sexo, a relação sexual, não é diferente de uma mentira que um hétero faz, né? Para Deus, pecado é pecado. O problema está em consequências sociais, etc. E por conta dessas consequências, as pessoas têm a tendência de fazer uma réguazinha e medir pecados. Esse é mais grave, esse é menos grave. Então, são questões que a gente tem que discutir, inclusive no âmbito teológico. Ok, muito obrigado. A partir de agora, as linhas estão abertas para todos os nossos ouvintes fazerem a sua pergunta. O nosso torpedão também está funcionando. Qual é o número do nosso torpedão, Franklin? 9907-2252, prefixo 75. Danilo, olha só, a gente vai para um breve bloco comercial que Vamos só ouvir o nosso ouvinte rapidinho aí, que para ele não demorar muito aí, que ele tem prioridade aqui. Vamos lá. Boa noite. Alô? Boa noite. Quem fala, por gentileza? Daniela. Dona Daniela, fala de onde? Fala do Tomba. Que satisfação tê-la aqui no programa Cinema. Fique à vontade em dar sua opinião. Obrigada. Eu respeito o presidente do Glitch e tudo que ele defende, mas eu acho errado o casamento deles, porque quando Deus criou o mundo, que ele fez Adão, ele fez Eva para ser a disjuntora de Adão. Ele não fez Adão e Adão, nem Eva nem Eva. Já pensou se há muitos anos atrás os dois se casassem, como ia ser que Deus mandou criar e multiplicar? E como é que ia ser isso? Eu discordo com o casamento gay e com união homofóbica, mas eu quero dizer que eu respeito. Muito obrigado pela sua participação, viu? Daqui a pouquinho, depois do intervalo, Rafael com a palavra para poder responder a indagação ou comentar a fala da nossa querida ouvinte, Daniela. Um forte abraço para Daniela e toda a galera que nos ouve aí no bairro do Tomba. 20h17 na Grande Feira de Santana. Hoje o programa Sem Nome discute sobre o casamento gay. Você participando com a gente pelo 36230717. Vamos tomar água e voltamos já já. Não saia daí. Olha só, o ouvinte ligou pra gente agora aqui, Camila, aí se queixou de quê? Márcio dos Viveiros. Seu Márcio, ouvinte de casa. Isso, nosso ouvinte ligou para dizer que mais uma vez está no ponto de ônibus há muito tempo esperando o ônibus e nada do ônibus passar. Mas será possível? Atenção, 18 de setembro, Princesinha todos os dias. Tem que ter respeito com os moradores, principalmente da turma ali do Viveiros, que mora um pouco mais afastado do centro. Está voltando para casa agora cansado, estressado um dia de trabalho e ainda uma hora de atraso no ônibus. Pronto. Seu Márcio tá na linha? Seu Márcio, boa noite. Tem prioridade, seu Márcio. Boa noite. Tudo bom, querido? Boa noite a todos do programa Sem Nome, toda a equipe. Programa que de repente tem uma audiência muito grande. Pois é, eu posso até dizer, mais uma vez, de novo, outra vez. Tá entendendo? É aquela coisa de matuto, porque o que estão fazendo é uma palhaçada. É de tirar a paciência, né, seu Márcio? Seu Mário, pois é. Seu Márcio, pode ficar tranquilo. Segunda-feira, a nossa equipe de manhã vai procurar a resposta da Secretaria de Transporte de Feira de Santana e da empresa de ônibus. Segunda-feira à noite a gente já vai ter uma resposta para o senhor e solucionar esse problema, certo? Ok, se vocês mandarem uma equipe lá no fim de linha, pode ter certeza que tem 3, 4 anos lá. Ok. Tá bom, querido. Muito obrigado, viu? Forte abraço. Obrigada, seu Márcio. Boa noite. A Daniela ligou e vai fazer aquele comentário e a gente vai ouvir o que é que o Rafael tem a dizer sobre o comentário da Daniela. Ela questiona sobre a questão que ela não concorda com o casamento gay, mas respeita os direitos homossexuais. Ok, Daniela, eu respeito a sua opinião. Eu, felizmente, não tenho esse poder que algumas pessoas têm, como você mesmo disse, de ditar o que é certo e o que é errado. O meu papel aqui na sociedade é respeitar as individualidades e as coletividades, né? Desde que essas práticas elas não interfiram no meu direito ou não me agrida de alguma forma. Que eu acredito que a homossexualidade não interfere no direito de ninguém, nem agride ninguém. Como ficaria na questão da intervenção bíblica que você fala, e eu não gostaria muito de discutir direito pelos viés da Bíblia, você fala como que Deus criou Eva e criou Adão. Mas a gente já pode pensar que esse mesmo Deus que criou Eva e criou Adão é talvez um Deus machista, porque a Bíblia diz que Eva nasceu da costela de Adão. Né? Então a gente vai encontrar aí uma série de contradições da Bíblia que não é o que eu quero discutir nesse momento. Como é que fica a questão da reprodução, como é que fica a questão da perpetuação da espécie humana? Nós representamos de 8 a 10% da população mundial. 92% da população mundial é constituído de heterossexuais,
que vão formar casais, que vão formar filhos. Então, nós não estamos querendo desmanchar as famílias tradicionais ou os casais heterossexuais. Nós queremos o direito de montar as nossas famílias e ser respeitada dentro dessa questão do direito, né? Então, de forma alguma, os homossexuais, que só representam de 8% a 10% da população brasileira e mundial, ele colocaria em risco a reprodução da espécie. As pessoas vão continuar fazendo sexo, as pessoas vão continuar tendo filho, inclusive jogando esses filhos na rua, que a lei ainda no Brasil não permite que os homossexuais peguem para adotar. É melhor ter crianças nos sinais, é melhor ter criança dormindo debaixo da ponte, é melhor ter criança tragada pelo crack do que um lar de homossexual. Essa ideologia de amor a gente ainda não consegue entender. Ok. Pastor Antônio Delcio, Deus é machista? Olha, eu não vejo assim, porque Deus nos deu a oportunidade da vida, né? E a oportunidade da vida e a perpetuação dessa vida, ele fez, né, essa possibilidade acontecer. Fez um homem e fez uma mulher, e a partir dali nós estamos aqui. Né? A humanidade está aqui. Eu não vejo como machista, porque é analisar Deus, né, como se ele for, com a mente humana, como se ele fosse um humano. Deus não pensa como eu penso. Eu acho que a gente atribuir a Deus certos sentimentos humanos é antropomorfizar um ser todo-poderoso que não é humano. Então, esses nossos conceitos terminam se perdendo, né? Mas o que nós temos de testemunho da humanidade é que ela só existiu porque um casal existiu e Deus fez assim. E diz a Bíblia que Deus diz que foi muito bom. Né? Se foi feito da costela do homem, aí é o método de Deus. Não estou aqui para questionar isso. E, bom, é o que eu posso dizer. Não diria jamais que Deus é machista, porque seria reduzir a discussão de Deus para um antropomorfismo irresponsável. E a teologia não tem essa competência de definir Deus. O senhor Juarez Lopes, de João Pessoa, na Paraíba, estão ouvindo aqui o programa Sem Nome pela internet, pelo site radiopovo.com.br. Obrigado, senhor Juarez, e todos aí da Paraíba ligados aqui no programa Sem Nome. Ele questiona, pastor, dentro das igrejas, há espaço para o casal, para o casamento gay, já que Deus criou o homem e a mulher? Pois é, na realidade não há esse espaço, né, de casamento de pessoas do mesmo sexo, exatamente por causa de um preceito de fé. Mas a gente, inclusive a comunidade evangélica, boa parte dela, está disposta a fechar as portas das igrejas, se houver uma lei que nos obrigue a fazer isso, porque a nossa vida é menos importante do que a nossa fé. Você pode ver o testemunho da igreja cristã ao longo da história, por causa da sua fé, ela preferiu dar a sua vida. Quem vai a Roma, vê lá o Coliseu, onde aconteceu muitos assassinatos, né? Milhares de cristãos. Hoje, se você visitar o site www.portasabertas.com, você vai ver que hoje morrem no mundo, isso aí é leste europeu, é países do centro árabe e outras regiões de governos totalitários, morrem 200 mil cristãos por ano. Isso a imprensa brasileira não mostra, né? Se há um extermínio no mundo, não é de homossexuais, com todo respeito. Há um extermínio de cristãos por causa da sua fé. Né? E o número é dessa ordem de 200 mil. Agora, por quê? Porque eles não se dobram à tirania, eles não se dobram a governos que querem que eles ou vivam ou o preço para viver é negar a sua fé. E é claro que eu espero que o Brasil não entre num absurdo desse, mas eu particularmente estou disposto, né, a ser preso, a ter que fazer algo que venha de encontro à minha fé. Mas isso não é um depoimento contra a pessoa do homossexual. Eu quero que isso seja claro, porque o que Cristo nos ensina, o que o cristianismo ensina, e quem tem espiritualidade crescida sabe, é que nós temos que amar a todos, inclusive os homossexuais. Agora, isso não implica de nós aceitarmos coisas de quem quer que seja, inclusive de homossexuais, que firam aquilo que a gente acredita como preceito de fé. Entendeu? É dessa maneira que nós vamos. Esta semana, evangélicos foram a Brasília. Sim. E realizaram uma manifestação em prol da família tradicional.
né? E eu gostaria de saber de Rafael. Rafael, qual é o seu ponto de vista em relação a essas manifestações? Porque a gente vai fazer um contraponto. Há algum tempo atrás a gente viu homossexuais fazendo manifestação por conta do pastor deputado Marcos Feliciano. E aí, a semana a gente viu o oposto, a gente viu o outro lado. A gente viu famílias, pais e mães evangélicos se manifestando contra, né? Contra a união estável homossexual e a favor da família tradicional. Então, qual é o teu ponto de vista dessa manifestação? As pessoas têm o direito de se manifestar como bem quiser. Eu só acho que a igreja não pode legislar no lugar do Estado. Né? Um dos principais objetivos dessa marcha lá em Brasília era protestar contra o PL 122. Em nenhum momento o PL 122 fere a liberdade religiosa, a liberdade de culto, a liberdade de crença, é um direito que está na Constituição Federal. Né? Os evangélicos, os católicos, os bandistas, eles já estão protegidos pela lei. O que a gente busca é essa mesma proteção ao PL 122, que criminalize a homofobia. Quem já teve acesso ao projeto, já pegou o projeto, sabe que a gente está lutando pela criminalização da homofobia. Isso de nenhuma forma fere o direito das pessoas evangélicas. Então a gente não aceita que da mesma forma os evangélicos se unam, né, uma caravana com 30 mil pessoas em Brasília para protestar contra o PL 122. É um PL que, acima de tudo, procura resguardar a vida do indivíduo, porque ele criminaliza o ato de homofobia, que no Brasil não é crime, entendeu? Então, assim, a gente acha um paradoxo que a filosofia religiosa que prega o amor, que prega a solidariedade, né, vá a Brasília protestar contra um projeto que tenta resguardar o direito do outro. Né? A gente percebeu o discurso de raiva, o discurso de ódio, o discurso de intolerância de Malafaia. Né? Quando ele disse que os homossexuais são lixo, homossexuais são criminosos. Como que a gente é criminoso? Em que lugar da lei ele vai encontrar uma brecha para dizer que nós somos criminosos? E que pastor evangélico é esse que fala para o seu rebanho de 30 mil pessoas que o ser humano é lixo? Que política é essa se a gente nunca fez política contra os religiosos? A pauta, a religião entrou na nossa pauta quando deputados passaram, pastores evangélicos passaram a se eleger deputado e sentar em cima dos projetos que versam sobre o direito da comunidade LGBT. O PSC, Partido de Feliciano, acabou de mandar outro pedido que o STJ suspenda a resolução do Conselho Nacional de Justiça. O PSC entrou com ação, pedido, vai ser votado agora, mas pediu vista, na semana que vem vai ser votado, na Comissão de Direitos Humanos, o pedido de caça da resolução do Conselho Federal de Psicologia, que proíbe profissionais da área de psicologia a tratar homossexuais como doentes. Então, como é que pode uma religião que prega o amor, que prega a união, que prega toda essa filosofia bondosa de Deus, pode ferir tão gravemente os direitos da população LGBT, que já é massacrada, que já é humilhada, que já é hostilizada, que já não tem tantos direitos como os héteros têm 37. Então, a gente não entende essa filosofia. Pastor Antônio Delso, como os evangélicos veem o PL 122? Eu estou com uma cópia aqui do PL 122, eu tive a preocupação de estar acompanhando esse processo desde quando houve um plebiscito. Inclusive, eu fiz campanha nas igrejas para que as pessoas fossem lá, tivessem conhecimento do texto desse projeto de lei e votassem livremente sobre aquilo que elas achavam desse texto. E eu quero, assim, pedir licença para discordar, né, do Rafael, porque é o seguinte: matar qualquer um no Brasil é crime. A Constituição Federal, ela diz isso. Então, eu entendo que um PL, se for para defender essa questão do ódio contra o gay, etc., ele chega a ser desnecessário, porque a própria Constituição, ela já protege vocês. Bom, outra coisa, eu não concordo com ofensas que deputado, pastor, quem quer que seja, faça, qualquer pessoa, inclusive contra os gays. Agora, se você for olhar o texto do PLC 122, você vai ver que
a gente pode sim interpretar ele como uma perseguição religiosa, porque, por exemplo, tem itens aqui, eu vou passar para você ler, que diz que eu não posso nem apresentar um panfleto, nem pregar, nem dizer nada que seja interpretado como contra o homossexualismo, né, ou contra os gays, etc. Quer dizer, aí eu tenho textos na Bíblia, que é o fundamento da nossa pregação, que prega sobre isso, não prega o ódio, mas prega, como eu falei, como preceito, você deve ainda me perguntar sobre isso, e quer dizer, e se eu fizer isso, está escrito aqui, se eu tiver essa livre expressão religiosa, de pensamento, etc., se eu pregar esse tema, né, e a lei tiver sido aprovada e alguém me acusar porque interpretou que eu fui contra, etc., o projeto prevê que eu vou ser preso sem direito à fiança, inclusive. Olha outra coisa, então isso para mim é perseguição religiosa, sim. Então eu acho que tem que ter um entendimento sobre esses exageros, porque não é. Olha outra coisa, é perseguição política também. Eu vou só ler aqui o artigo 16, que diz assim: constitui efeito da condenação a perda do cargo ou função pública para o servidor público. Aí vai dizendo as diversas perdas. Quer dizer, se eu for acusado, né, de homofobia, e aí isso vai depender de quem estiver interpretando na hora de me acusar, eu vou perder meu cargo público. Eu sou professor da universidade há 20 anos, presto um serviço importante para a sociedade, já representei o Brasil e a América Latina em diversos congressos internacionais, tenho ex-alunos meus que hoje são doutores. Quer dizer, isso para mim é perseguição religiosa, porque um cargo público você só perde se for perseguição política, ou se realmente você tiver uma improbidade, roubo, alguma coisa. Então, como é que a gente aprova uma coisa desse jeito, entendeu? Então, eu acho que se é necessário corrigir ou mudar a Constituição, vamos votar por isso. Né? Porque eu entendo que no Estado de Direito, a democracia, qualquer coisa pode ser direito, desde que você tenha um grupo interessado que incorpore aquele direito como seu e encontre um legislador que vá lá, faz projeto e aprove. Agora eu não posso atropelar os direitos que já foram ganhos pela sociedade, entendeu? Então, por isso que eu acho que o que o Conselho Nacional de Justiça fez foi um golpe contra a Constituição. Entendeu? Eu não estou entrando no mérito da questão, porque a Constituição, ela reza sobre o que é o casamento. E quando o Conselho aprova desse jeito, a revelia do Congresso, inclusive, isso é golpe. Se você olhar politicamente, isso é golpe. Independente da intenção do movimento gay. Mas eu interpreto desse jeito. Agora, se quer mudar a Constituição para redefinir família, aí é uma outra discussão. Entendeu? Agora eu, como cidadão brasileiro, digamos assim, é responsabilidade de todos nós, inclusive do Rafael, do movimento gay, defender a Constituição. É o único bem que nós temos, entendeu? Daqui a pouquinho, você que está chegando agora, mais uma vez, estamos discutindo sobre o casamento gay com Rafael Carvalho, vice-presidente do GLIST em Feira de Santana, e com o pastor Antônio Delso, pastor da Assembleia de Deus e professor titular da Universidade Estadual de Feira de Santana. 20 horas e 37 minutos, você continua participando pelo 36230717, 36230717, ou então escrevendo para a gente pelo 759907-2252. Vamos tomar uma água e voltamos já já, não sai daí. Amém. Fique na linha. Ok, a Elaine Oliveira, ela ligou para a nossa produção e ela quer fazer uma pergunta para Rafael. Ela diz o seguinte, Rafael: na política, a população escolhe, né, e vota nas pessoas que a representam. E ela perguntou o seguinte: se evangélicos não podem estar na política, assim como os homossexuais, ela se refere, que você falou da questão dos políticos evangélicos. Ela diz o seguinte, que na política existe o deputado Jean Williams, né, que representa a classe homossexual. Então ela quer saber se também não é o direito do evangélico ter um representante assim como o pastor Marcos Feliciano. Lógico que deve ter, Feliciano, o João Santa, todos eles foram eleitos pela vontade popular, pela sua demanda. A gente não é contra evangélico, a padre, pastor, pai de santo serem legisladores, serem políticos. O que a gente não
O que a gente luta contra é que esses deputados eles façam frente aos projetos que diz respeito à população LGBT. Então a gente tem uma bancada evangélica hoje no Congresso, que eu não sei se no Estado laico democrático isso seria permitido, mas temos, que senta em cima dos projetos e traga todos os projetos, né? A bancada evangélica proibiu o kit Escola Sem Homofobia, inclusive não sei quem, mas uma série de material mentiroso que não fazia parte do kit, né? Aquele kit que foi mostrado na internet não era o kit que se trabalhar nas escolas, porque esse kit teve a revisão da Pathfinder do Brasil e da Unesco. Não seria irresponsável duas instituições dessas internacionais de colocar um material daquela espécie que foi distribuído na internet. Então, a gente não aceita esse tipo de intervenção nos projetos, porque a gente não interfere nos projetos religiosos. A gente não tem interferência nos projetos religiosos. Então, a gente não é contra, de forma alguma, muito pelo contrário, nós vivemos uma democracia. A gente não é contra nem, de forma alguma, religiosos de qualquer espécie serem legisladores. Agora, usar dessa legislação para atravancar os projetos que dizem respeito à comunidade LGBT, que a gente acha um pouco insensato. Me parece, Rafael, que o próprio termo homofobia, ele parece carregar um equívoco em si mesmo, né? Porque homofobia é o ipsiliter, né? O sentido literal da palavra quer dizer medo do igual, né? Ódio, aversão ao igual. E quando você diz que você é condenado de homofobia, a gente fica se perguntando a partir de que ponto? Homofobia, ele é um preceito ou ele é um preconceito para você? Ninguém é condenado no Brasil por homofobia. Não, a homofobia não é crime no Brasil, então não se pode condenar alguém por homofobia de algo que não tem uma lei que não existe sobre ela, né? Enquanto as condenações, que quase não tem, vai ser injúria, defamação, enfim, mas não tem homofobia. A nossa luta é para que a homofobia ela vire crime, um crime comparado ao crime de racismo, né? E isso não quer dizer criminalizar os religiosos, né? Ou os políticos religiosos, não, isso é salvaguardar o direito da comunidade LGBT. Pode ter equívoco nos projetos? Sim, pode ter, concordo. Que possa ter exagero, que possa ter equívoco. Eu acho que o projeto, inclusive, pode ser repensado, realinhado. Agora, tem algumas atitudes, não é todos evangélicos, entendeu? Eu sou ateu, não acredito em nenhuma religião, respeito todos os legisladores. Sei que nem todo evangélico ele é fundamentalista, mas nós temos uma frente fundamentalista que representa essa ameaça ao direito da comunidade LGBT. Eu não estou mentindo, é só olhar na internet como foi essa manifestação terça-feira em Brasília. Inclusive, um pastor da igreja quadrangular subiu ao palco com a bandeira da igreja colorida e foi expulso de lá e teve a maior confusão, quase apanha, porque confundiram com ativista gay. Então, eu não consigo entender que filosofia de amor, de inclusão, de respeito é essa, que aquela religião lá, diferente do que o pastor está dizendo, diferente da postura desse pastor aqui, né? Que filosofia de amor, de inclusão de Deus é aquela, né? Tá ok, Rafael, tem um ouvinte na linha, boa noite. Boa noite. Quem fala, por favor? Flávio. Seu Flávio, você fala de qual bairro, seu Flávio? Bairro da Conceição. Satisfação tê-lo aqui no programa Sem Nome. Fique à vontade. Eu queria saber da opinião do pastor e de Rafael que existe um projeto de lei da senadora Marta Suplicy, né, em que ela, nesse projeto, ela está querendo que se tire da carteira de identidade o termo filiação pai e mãe, certo? Justamente para não causar constrangimento aos filhos de casais, né, homossexuais. Como também a extinção de dias comemorativos, como Dia dos Pais, Dia das Mães, esse tipo de comemorações. E esse projeto já foi passado eu acho que no momento está na Comissão de Constituição e Justiça. Eu queria saber dos dois, né, o que eles acham dessa proposta de lei, né, dessa lei que deve estar vindo aí, deve ser votada no futuro aí pelos deputados. Né? Então, ok, seu Flávio, muito obrigado pela sua atenção. Audiência, o Flávio, que está sempre ligado aqui no programa Senão. É sempre uma satisfação contar com a sua participação. Pastor, o Rafael Bastos. Vamos dizer o seguinte, atrelada já essa pergunta do Flávio, que é muito pertinente, muito interessante, o senhor já responde também qual é o seu posicionamento, se homofobia é preceito ou preconceito? Olha só, eu sou professor de grego já há alguns anos. Eu tive a preocupação de,
Wikipédia e pegar uma definição sobre homofobia. Né? Então, uma série de atitudes e sentimentos negativos em relação a lésbicas, gays, bissexuais, em alguns casos contra transgêneros e pessoas intersexuais. As definições referem-se variavelmente a antipatia, desprezo, preconceito, aversão e medo irracional, etc. E aí vem, a homofobia é observada como um comportamento crítico e hostil, assim como a discriminação e a violência com base em uma percepção de orientação não heterossexual. Eu quero dizer que a homofobia, ela, além de ser preconceito, do jeito que está definido aqui, né, ela é pecado também. Em que sentido é isso? Porque eu não posso achar que a pessoa gay é menos humana do que outra, né? Achar que ela é menos digna do que outra e, portanto, a discriminar e, portanto, demiti-la, coisas desse tipo. Isso eu acho que ele está concordando nessa noite, nessa questão. Agora, além disso, tem um equívoco da Wikipédia quando faz essa definição, se bem que essa definição veio de George Weinberg em 1971, porque homo não significa homossexual, certo? Homo significa igual mesmo, e fobia é do grego phobos, então o termo mais adequado que poderia ser usado seria homofilofóbico, né, que é medo de quem gosta do igual, seria o mais adequado. Bom, então eu concordo sim que a homofobia, nesses termos que definiram, que é discriminar a pessoa, é claro que é preconceito e é pecado também, tá? Porque Cristo nos ensinou a amar até os nossos inimigos, entendeu? Agora, uma outra coisa é dizer que o que eu penso sobre a prática, o que os religiosos pensam sobre a prática homossexual é homofobia. Essa é a questão. Porque aí eu entendo que é um preceito. Por quê? Porque se você tem um texto sagrado, que nós entendemos como um texto inspirado por Deus, e lá foi dito, a mentira é pecado, a prostituição é pecado, e foi listando, claro que eu estou falando de uma forma bastante simples, né? E entra a prática homossexual como pecado, eu não vou excluir esse texto da minha fé. Eu aceito ele completamente. Então, quando eu digo que a prática homossexual é pecado, os religiosos dizem isso, eles estão defendendo um preceito de fé que está garantido na Constituição. Nenhum homem deve ser condenado ou discriminado pela sua crença. A democracia define isso. É diferente de eu estar diante de um homossexual, eu sou empresário, você é homossexual, eu vou perseguir você, eu vou demitir você. Aí você, Rafael, pode me procurar que eu vou lutar com você pelo seu direito, entendeu? Então está havendo aí uma confusão e uma atribuição injusta ao depoimento dos religiosos a partir desse conceito do Weinberg de homofobia. Ok. E quanto à pergunta do ouvinte, pastor, o que é que o senhor pensa sobre esses projetos da senadora Marta Suplicy? Olha, está definido na Constituição o que se entende por família, né? Homem, mulher, filhos, etc. Isso é constitucional. Eu acho que o que Marta está tentando é mudar, é mais um golpe na Constituição, né? E vai mudar a carteira de identidade. Quando o governo Lula entrou e impôs que todos os brasileiros deveriam ser doadores, né, sem serem consultados, e que tinha que entrar na carteira de trabalho que era doador de órgãos, eu me levantei completamente contra, porque esse país é um país livre. Não é porque entrou um governo bonitinho, de barba, com 9 dedos, que ele vai dizer o que eu vou fazer com meus órgãos. Então eu mandei registrar na minha carteira de trabalho, exatamente por isso, não de trabalho aqui, não doador de órgãos e tecidos, mas isso aqui é uma manifestação política. Eu não aceito que nenhum governo venha me impor isso. Agora, minha família sabe que no dia que eu morrer, ela pode doar meus órgãos todos, mas não colocar aqui acima do meu direito, o governo não tem. Então, o que estão tentando fazer é impor ao povo brasileiro uma mudança na Constituição. Aliás, não querem nem mudar a Constituição, eles querem fazer uma lei paralela, desconsiderando a Constituição. Aí, realmente, eu não concordo, entendeu? Não posso concordar com isso. Só, infelizmente, para mim, está chegando ao final, certo? Lamentavelmente, Rafael, você vai ter apenas 2 minutos para a sua resposta e, no final, as considerações finais, ok? Eu também considero o projeto
projeto é desnecessário. Primeiro, porque a gente já tem vários casais homossexuais no Brasil que registraram crianças legalmente, lá está a filiação. A filiação vai entrar pai e pai, não entra pai e mãe. Numa relação homossexual em que dois pais ou que duas mães estão criando uma criança, não há nenhum tipo de, nem deve ser nenhum tipo de registro, dando a uma a atribuição de macho e outra atribuição de fêmea. Não, a criança sabe que na carteira de identidade a filiação dele vai ser duas mães ou dois pais. Pronto. Então isso não precisa mudar a filiação. E muito menos a data comemorativa. No Dia das Mães ele vai comemorar duplamente, com duas mães. No Dia dos Pais, com dois pais. Então eu acho que a gente tem coisa mais urgente, mais necessária para lutar do que essa questão de filiações. Quanto à questão da postura do STF, a gente não avança no legislativo como cidade como o México, como a Argentina, onde as matérias homossexuais, por exemplo, o casamento civil homossexual na Argentina e no México e no Chile foram aprovadas via legislativo. Aqui a gente não avança, a gente tem realmente uma bancada evangélica que faz frente a esses projetos. Então, quando o STF julga determinadas matérias favoráveis à comunidade LGBT, ele está dizendo que para além do que diz a lei fria de um papel, a gente precisa levar em consideração a dignidade humana. É o que importa. Não importa o que o papel, uma lei fria fala quando a dignidade humana desse indivíduo é colocada em risco. Né? Então, o que o STF tem feito é decidir aquilo que o legislativo poderia ter decidido, como o casamento civil, né? E outras demandas. Então, eu acredito que essas resoluções do STF dar um pouco de dignidade a essas pessoas, né? Salvaguardar os direitos civis dessas pessoas. E isso não fere o direito do evangélico, não fere o direito do católico, não fere o direito de ninguém. Inclusive, a gente respeita as percepções bíblicas em relação à homossexualidade. Agora, a gente não aceita que essas percepções sejam usadas para ferir os direitos alheios. Pois é, infelizmente o tempo já está mais do que estourado. Pastor, você vai ter um minutinho para suas considerações. Bom, eu só quero dizer duas coisas rapidamente. Apesar do Rafael tá tendo esse entendimento, né, das ações do STF, etc., o que está acontecendo aqui é um desmonte, né, um enfraquecimento dos poderes, né, judiciário e legislativo pelo executivo. Quer dizer, existe um projeto, né, do governo atual, do PT, desse desmonte. Quer dizer, isso é golpe contra a Constituição. E nós, como brasileiros, temos que defender isso. Porque você chamou a Constituição de uma lei fria, mas é o bem que nós temos, entendeu? Eu acho que tem que passar sim pelo Congresso que representa o povo, e se for para mudar a Constituição, que mude. Eu vou reclamar, porque eu vou ter que ser perseguido, né? Eu vou ter que ser preso, mas eu acho que se é para mudar, né, definições, família, casamento, etc., tem que ser via a Carta Magna que nós temos, que não é um documento frio. Outra coisa que foi dito, a questão de que não há ameaças e tudo no movimento gay. Olha, eu tenho um programa de web TV e programa de rádio também, e eu tenho acompanhado depoimentos, né, de deputados como Jean Willis e a equipe dele. Eu tenho vídeos mostrando isso, eles ameaçando pegar em armas contra os cristãos. Isso é uma barbaridade. A gente esse debate vai ter que se prolongar. Vai ter Rafael, 2 minutinhos também, Rafael. Não, é isso. Eu queria agradecer a participação e mais uma vez dizer que o nosso discurso é um discurso de respeito, né? A gente não luta contra as filosofias religiosas, embora eu não concorde com muitas delas, mas respeito. A nossa luta não é uma luta contra as religiões ou o direito das pessoas terem religiões, a nossa luta é uma luta política. Então a nossa luta é contra o fundamentalismo que vitima as pessoas, né? Volto a repetir que a gente não entende todo religioso como fundamentalista, mas a gente não pode ignorar que existe um sistema fundamentalista hoje na política brasileira que trava e que impede o avanço das pautas das minorias. Então, a nossa luta é contra isso, não é contra o evangélico, muito pelo contrário. A gente respeita todos, mas a gente também quer os nossos direitos respeitados. Agradecemos a todos os nossos ouvintes que participaram desse debate. Agradecer aqui ao senhor Magno Marco Felsenburgo,
Felsenburg, isso, que está muito satisfeito com o programa e com o pastor. Então, que isso, Marcos, muito obrigado pela participação. Danilo, que Deus te abençoe e até segunda-feira. Muito obrigado, Frank, ao pastor Antônio Delso, ao Rafael, muito obrigado pela presteza com a qual atenderam o nosso convite, e dizemos que lamentamos muito, porque esses temas demandam muita discussão, e quem sabe num outro momento a gente pode trazer aqui a parte 2 dessa discussão. Deixa um minutinho para mim. Boa noite a todos, obrigado aos convidados pela gentileza de participar conosco aqui do nosso programa. O debate foi muito bom. Faltou só tempo, né? Felizmente. Aos nossos ouvintes também, obrigada pela participação. Boa noite a todos e até segunda, se Deus quiser. Segunda-feira você volta com o bloco da Câmara de Vereadores, não é isso? Segunda-feira tem Câmara de Vereadores. O papo fica muito mais bacana, muito mais atrativo quando temos duas pessoas com conteúdo e competência para tratar do assunto. Parabéns aos dois participantes. Obrigado. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Você ouvinte, não se esqueça, segunda-feira às 20 horas temos um encontro marcado aqui na Rádio Povo com o programa Sem Nome. Que Deus abençoe a todos e até mais. Fique agora com o programa Palavra de Fé, com o evangelista J. Campos. J, um forte abraço para você e um bom programa. Tchau, pessoal, e até segunda-feira. Acabamos de apresentar Programa Sem Nome.